Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um dia, infelizmente o último, mas estão todas as palestras no nosso canal, caso você tenha perdido. Aproveitem bastante para reassistir e para dar continuidade. Vamos lá com a palestra da Camila Mendes. Ela que é médica veterinária pelo Centro Universitário de Patos de Minas, realizou estágio curricular na Universidade Federal de Uberlândia e atualmente é R1 do Laboratório Clínico Veterinário da Unesp Botucatu. Então, desejo a todos uma ótima palestra. Camila, uma ótima apresentação para você. E nos vemos ao final dessa palestra. Quem tiver dúvida, pode mandar aí no chat, que será respondido. E lembrando que depois disso, né, tem a mesa redonda. Então, fiquem ligados que vai rolar. Oi, boa noite. Boa noite. Vou compartilhar sua tela, tá? Tá aparecendo os slides? Tá sim, perfeitinho. Tá. O áudio tá bom? Tá ótimo. Tá. Então, boa noite a todos. Hoje eu vou falar sobre o diagnóstico dos principais distúrbios do sistema urinário. Bom, então eu vou começar falando sobre a urinálise. A urinálise ela é um exame bastante utilizado na rotina clínica. Ela é essencial na avaliação do sistema urinário. Então, porque ela é utilizada como um teste de triagem, check-up, além de ser utilizada no monitoramento de diversas doenças, tanto na progressão como no monitoramento. Ela é utilizada, ela é importante, então, tanto na avaliação funcional, quanto estrutural e sistêmica do sistema urinário. Ela também é importante, pode ser útil no diagnóstico de doenças extrarenais, como, por exemplo, no hiperadrenocorticismo, diabetes mellitus, o diabetes insípidos, doenças hemolíticas e também doenças hepáticas. Bom, então, primeiro eu vou falar sobre os métodos de coleta. Então, é preferível, idealmente seria preferível a coleta da primeira urina do dia, mas em medicina veterinária isso acaba sendo muito difícil. Então, acaba sendo realizada a coleta a qualquer momento. É importante considerar os métodos de coleta, porque a gente pode encontrar algumas alterações, algumas diferenças na urinálise. Então, a micção espontânea, ela é um método mais fisiológico, então causa menor agressão ao animal. Então, deve-se desprezar os primeiros jatos. Esse método ele não deve ser utilizado em fêmeas no cio. E também é um método que tem uma maior contaminação, principalmente bacteriana. O cateterismo ele é um método que causa uma maior agressão ao animal. Ele é bastante utilizado em animais machos obstruídos. Também pode ter um certo grau de contaminação. E a compressão, então, ela pode ser utilizada em animais com tretaparesia, então animais que não têm o tônus da bexiga. A cistocentese, então, esse método ele é utilizado, então, é feita a coleta, né, diretamente da bexiga. Então, é preferível que seja, né, utilizado, guiado por ultrassom. Então, esse método é considerado o método mais asséptico e sendo, então, o método de escolha, né, caso essa amostra ela for enviada, né, para cultivo microbiológico. Pode ter um certo grau de hemorragia nesse método. Em relação ao condicionamento, então, é preconizado que seja coletado no mínimo 5 ml para realizar a análise quantitativa dessa amostra. Então, essa amostra ela deve ser coletada em frasco opaco, preferencialmente. Pode ser coletada, então, através da seringa mesmo, agulha, que acaba que o que a gente mais recebe. Então, essa urina ela deve ser coletada e ela deve ser enviada imediatamente ao laboratório para ser realizada o mais rápido possível a análise, idealmente 30 minutos após a coleta.
Caso contrário, essa amostra ela deve ser refrigerada. Ela pode ficar refrigerada de 6 a 12 horas. Então, a refrigeração ela evita a proliferação bacteriana, então ela também é importante para preservar, né, principalmente algumas células, mas é importante saber que ela pode acabar levando à precipitação de alguns cristais. É importante também proteger essa amostra da luz, porque a amostra, quando ela é exposta à luz, pode ocorrer a degradação da bilirrubina. E então, quando for fazer a análise, né, pode levar a um resultado falso negativo desse análito. Então, a urinálise ela é dividida em exame físico. Então, no exame físico, a gente vai avaliar o volume, cor, odor, aspecto e a densidade. No exame químico, então, a gente vai realizar por meio de fitas reagentes, né, as fitas de urinálise. Então, a gente vai avaliar o pH, proteína, glicose, cetona, urobilinogênio e sangue oculto. E sais biliares, ele não é realizado pela fita de urinálise, mas ele também faz parte do exame químico. E no exame do sedimento, então, que a gente vai fazer a análise microscópica dessa urina. Então, a gente pode observar células, cilindros, cristais, bactérias, muco e espermatozoides. Então, em relação ao volume, né? O volume, ele é considerado a quantidade de amostra que é recebida no laboratório, porque o volume urinário que o animal produz, ele teria que ser avaliado aí durante o período, né, de 24 horas para determinar esse débito urinário. Porém, isso é bem difícil de ser realizado, então acaba sendo uma avaliação mais subjetiva mesmo. Então, por exemplo, o tutor chega com uma queixa de que o animal está urinando mais. Então, a gente tem a denominação de poliúria. Então, entre as principais causas de poliúria, a gente tem diabetes insípidos, a diminuição da massa renal, excesso de líquido e perda da tonicidade medular e também o uso de diuréticos. Então, quando esse animal ele tem um menor volume urinário, a gente denomina oligúria. Então, está relacionado principalmente à diminuição da ingestão de água, desidratação, a injúria renal aguda e febre. Então, aqui em questão, na parte da urinálise, é o volume que sai no laudo, então é o volume de amostra que a gente recebe no laboratório. Em relação à cor, então a cor da urina ela é amarelo, ao amarelo escuro, isso vai depender do grau de hidratação do animal, alimentação. Então, em urinas amarelas mais escuras, podem estar associadas a febre, desidratação, a diminuição da ingestão hídrica. Urinas avermelhadas, então, geralmente estão associadas à hematúria, então, presença de hemácias na urina, a hemoglobinúria e a mioglobinúria. Urinas amarelo claro, no caso dessa, que é quase transparente, então está relacionada a uma menor densidade urinária, a doença renal crônica, diabetes insípidos e o hiperadenocorticismo. Urinas, então, de cor enegrecida, geralmente está relacionada à mioglobinúria, então, que é a principal causa é a rabdomiólise, também pode estar relacionada à hemoglobinúria, e urinas de cor alaranjada, geralmente associadas à bilirrubinúria. O odor, então, ele é característico de cada espécie, então a gente denomina esse odor característico de sui generis. Então, a urina normal dos herbívoros, ela tem um odor aromático, mais intenso e ruminante, enquanto nos carnívoros é picante aliáceo. Então, geralmente, quando tem um odor pútrido, mais amoniacal, está relacionado a infecções por bactérias urease positivas. O odor adocicado, então, ele está relacionado à presença de corpos cetônicos e também ao diabetes mellitus. Então, o odor, na verdade, a gente não fica cheirando a urina, mesmo só assim quando é algo que a gente vai processar e aí a gente percebe que tem um cheiro bem diferente. Em relação ao aspecto, então, o aspecto ele está relacionado à turbidez da urina. Então, a turbidez ela é influenciada pela presença de células, cilindros. Então, são elementos não solúveis. Então, quanto mais elementos não solúveis na urina eu tenho, mais turva é essa urina. Então, uma urina normal, ela é límpida,
a discretamente turva, exceto nos equinos, porque eles têm a presença de cristais de carbonato de cálcio, então é fisiológico deles, então eles já têm uma urina turva. E o outro ponto importante é que o armazenamento prolongado, a refrigeração, são fatores que podem alterar, aumentar a turbidez da urina. Então, o exame físico em relação à densidade, que é o parâmetro mais importante dentro do exame físico, então, porque a densidade ela avalia a capacidade dos rins em concentrarem a urina. Então, a densidade ela tem diversos fatores que influenciam. Então, ela vai variar de acordo com a espécie, o grau de hidratação do animal. Então, em cães, ela vai de 1,015 a 1,045, em gatos 1,035 a 1,060, em equinos 1,020 a 1,050 e em bovinos 1,025 a 1,045. E esses valores eles são considerados para animais que estejam normohidratados. Então, a gente tem que pensar nos diversos fatores que alteram a densidade. Então, o rim ele tem que ter pelo menos 1/3 da massa renal funcional, a produção adequada de ADH e a saturação do interstício medular. Então, são esses os principais fatores que alteram a densidade. Então, quando tem a perda de 66% dos néfrons funcionais, esse rim ele já perde a capacidade de concentração urinária. Então, esse é um parâmetro muito importante em cães, porque ele pode ser um indicador precoce de azotemia. Então, geralmente, em cães, eles perdem a capacidade de concentração urinária e depois eles têm azotemia. Diferentemente de gatos, porque os gatos, a maioria dos néfrons deles são justaglomerulares. Então, esses néfrons, eles possuem túbulos maiores, então eles têm uma capacidade de concentração maior, tanto é que o valor da densidade deles é maior. Então, geralmente, eles têm essa perda da capacidade de concentração juntamente com a azotemia. Então, geralmente, o gato, ele perde a capacidade, então ele já está praticamente azotêmico. Então, a gente usa a denominação de hipostenúria, que é então, quando a gente tem a urina menor que 1,07, ou seja, então essa densidade ela é menor que o ultrafiltrado glomerular. Isocenúria, então, é de 1,007 a 1,013. Então, quer dizer que a densidade dessa urina ela é igual ao do ultrafiltrado glomerular. E hipercenúria, então, ela é maior de 1,030. Então, que é o que a gente espera, né, pelo menos na maioria dos animais saudáveis, né, com um grau de hidratação adequado. E as principais causas, então, de hipostenúria e isocenúria é ingestão excessiva de líquidos, então, o animal que ele bebe muita água ou ele está em fluidoterapia, diminuição da produção de ADH, que a principal causa é o diabetes insípidos, e túbulos refratários ou túbulos refratários ao ADH, então, o que ocorre no diabetes insípidos nefrogênico. Na piometra pode ocorrer também por excesso de corticoides e a diminuição da hipertonicidade medular, que ocorre principalmente pela diminuição de ureia. Em relação, então, agora ao exame químico, então a gente avalia por meio das fitas de urinálise, né, esses tiroceagentes. Então, é uma análise semi-quantitativa. Então, o pH normal de cães e gatos ele é ácido, vai de 6 a 7,5, enquanto em equinos e ruminantes é alcalino, então vai de 7,5 a 8,5. Isso, então, vai variar, porque o pH urinário ele é um reflexo do pH sanguíneo e também varia de acordo com a alimentação. Então, o pH ácido ele pode estar relacionado a uma cistite, dietas ricas em proteínas, febre, anorexia. Já o pH alcalino, ele pode estar relacionado, então, a cistite, cistite causada por bactérias urease positivas, pós-prandial e retenção urinária. Do exame químico, então, a gente tem a parte de proteína, que talvez a parte mais importante do exame químico. Então, a gente denomina proteinúria quando a gente tem presença de proteína na urina.
porque o normal é não ter proteína na urina. Então, a gente divide as causas de proteinúria em pré-glomerular, glomerular, tubular e pós-glomerular. Então, as causas de pré-glomerular, elas acontecem quando tem uma hiperproteinemia, geralmente de proteínas de baixo peso molecular, como a hemoglobina, a mioglobina, e tem a proteína de Base Jones, que é uma proteína cadeia leve de imunoglobulina, geralmente associada ao mieloma múltiplo. Então, essas proteínas, porque no glomérulo não passa proteínas, né? Então, quando tem uma alta demanda, né? Então, uma hiperproteinemia, e aí excede a capacidade de reabsorção tubular do rim, então pode ter essa proteinúria dessas proteínas de baixo peso molecular. Já na proteinúria glomerular, então, está relacionada a glomerulonefrite, amiloidose, pielonefrite. Então, ocorre uma lesão diretamente no glomérulo. Então, geralmente está associado a causas em que tem a deposição de imunocomplexos na parede do glomérulo, lesando o glomérulo. Então, a proteinúria glomerular ela vai causar hipoalbuminemia e hipoproteinemia. Já na proteinúria tubular, então, tem-se a descamação das células tubulares. Então, a gente tem a perda da proteína de Tan-Horsfall. Esse tipo de proteinúria não causa hipoalbuminemia. E na pós-glomerular, então, está relacionada a causas de inflamação do trato urogenital, trauma e neoplasia. Quando a gente tem presença de glicose na urina, então é denominado glicosúria. Esse é um parâmetro que deve ser avaliado de acordo com a glicemia do animal, deve ser avaliado em conjunto. Porque a glicose ela é reabsorvida no túbulo. Então, em cães, esse limiar de reabsorção ele vai de 180 a 220 miligramas por decilitro e nos gatos 290 miligramas por decilitro. Então, isso acontece justamente porque os túbulos dos gatos eles são mais longos, então tem essa maior capacidade de reabsorção tubular. Então, a gente deve associar as principais causas, né, de glicosúria com hiperglicemia, a glicose intravenosa, diabetes mellitus e felinos estressados. Porque, então, se felinos estressados, eles fazem facilmente hiperglicemia de estresse. Então, se exceder a capacidade de reabsorção desse túbulo, pode ser que ocorra. É incomum ocorrer, porque é uma hiperglicemia transitória em felinos estressados, mas pode ser que ocorra. É mais comum em felinos selvagens, essa hiperglicemia de estresse, ocorrer glicosúria. Já então, quando tem glicosúria e normoglicemia, então a glicemia está normal, pode ser associada à síndrome de Fanconi, então, que é um defeito nos túbulos, então ele não vai reabsorver glicose, a drogas, isquemia e a glicosúria renal primária, decorrente de má formação. Então, a presença de corpos cetônicos na urina, então a gente denomina cetonúria. Então, os principais corpos cetônicos são o acetoacetato, beta-hidróxido butirato e a acetona. Então, as principais causas estão relacionadas ao jejum prolongado, anorexia, lipidose hepática, tá? A fase cetoacidótica da diabetes mellitus, toxemia da preense fulminans e hepatopatia. Então, porque tem essa mobilização dos corpos cetônicos, geralmente, quando tem uma alta demanda, né, de glicose, e aí o organismo ele tenta mobilizar esses corpos cetônicos. Então, a bilirrubina, a gente denomina de bilirrubinúria quando presente na urina. Então, ela está associada a doença hepática, hemólise ou colestase. Então, é importante lembrar que essa bilirrubina detectada na fita é a bilirrubina conjugada. E ela pode ser um indicador precoce de doença hepática, porque geralmente a bilirrubinúria ela antecede a icterícia. E em cães machos com urina concentrada, a gente pode ter sim traços ou uma cruz de bilirrubina, porque eles apresentam um limiar de excreção de bilirrubina nos túbulos. Então, em cães machos com urina concentrada, a gente pode ter.
Essa bilirrubina também ela pode ser confirmada através do exame do sedimento, então a gente observa a impregnação por bilirrubina, então fica esse aspecto laranjado, que pode acabar corando, que fica impregnado mesmo nas células, nos cilindros. O urobilinogênio, então, ele é proveniente da metabolização da bilirrubina no intestino. Então, ele é excretado via renal. Então, ele pode, quando alterado, significar dano hepático obstrutivo, hepatite por incapacidade funcional, de remoção do urobilinogênio, né, na circulação, cirrose hepática e icterícia hemolítica. Não tem tanto valor diagnóstico, porque essas alterações elas podem ser utilizados outros marcadores. Então, não tem tanta importância assim. Então, o sangue oculto, ele pode ser devido à presença de hemácias, hemoglobina e mioglobina. Então, é hematúria, né, que é a presença de hemácias na urina. Pode ser decorrente de neoplasias do trato urinário, cálculos urinários, inflamações do trato urinário. Já a hemoglobinúria, então, é principalmente por hemólise intravascular, então geralmente causas hemolíticas, anemia hemolítica mediada, ou agentes infecciosos, como a basiose, micoplasmose, e a mioglobinúria, que na maioria dos casos está relacionada à rabdomiólise, que é mais comum em cavalos, então decorrente de um esforço físico intenso que causa uma lesão muscular. Então, para a gente diferenciar, quando a gente centrifuga a urina, e observa-se que o sobrenadante ele é líquido, então, quando tem hemácias, elas se sedimentam. Então, geralmente, quando tem hematúria, as hemácias elas ficam no sedimento e o sobrenadante fica líquido. E aí a gente vai confirmar no exame do sedimento a presença dessas hemácias. Então, para diferenciar a hemoglobinúria da mioglobinúria, então eu posso fazer a dosagem de CK, porque é um marcador de lesão muscular, então se eu tenho esse aumento concomitante, pode ser sugestivo, mas para diferenciar a mioglobinúria da mioglobinúria, então a gente usa um teste com solução de sulfato de amônio 80%. Então, essa solução ela vai saturar a mioglobina, e então, quando centrifuga e eu pego o sobrenadante e passo na fita, se esse resultado der positivo, então significa que é mioglobinúria. Se der negativo, é hemoglobinúria. Geralmente, o sobrenadante também ele continua avermelhado, amarronzado após a centrifugação. Os sais biliares, então, é utilizado testes de Rae ou flor de enxofre. Então, a gente coloca o enxofre. O enxofre, ele, na presença de sais biliares na urina, então ele vai quebrar a tensão superficial e ele vai começar a descer pelo tubo. Quando, então, na ausência de sais biliares na urina, como os sais, eles são emulsificantes de gordura, então eles quebram, tem essa tensão superficial, então, quando tem os sais, ele desce. Quando não tem os sais biliares, então, ele permanece sobre a urina. Então, pode estar relacionado a hepatopatias, colestase e desvio portosistêmico. Então, no exame do sedimento, agora a parte que a gente faz análise microscópica, então a gente pode observar a presença de células epiteliais. Essas células elas podem ser encontradas ausentes a raras, né, em animais sadios, sem importância clínica. Então, elas são divididas em renais, da pelve, prostáticas. Podem ser encontradas aglomeradas, geralmente devido à coleta por cateterismo. As células descamativas, então, elas são as vesicais, uretrais e vaginais, o normal é até 3 por campo. Geralmente também está associada a processos inflamatórios, pode ser visto mais comumente em urinas coletadas por micção natural e cateterismo. E aí a presença de hemácias na urina, então, 3 a 5 por campo, que é o esperado, isso no aumento de 400 vezes, né? Quando a gente tem, então, esse aumento, esse número de hemácias, né, acima do esperado, então pode ser indicativo de trauma, infecção, neoplasias.
E piúria, então, que é a presença de leucócitos na urina. Então, a gente espera-se 3 a 5 por campo. Está associado, então, a processos inflamatórios, nefrite, glomerulonefrite, inflamações do trato urinário inferior, né, uretrite, cistite, e inflamações do trato genital, que é vaginite e prostatite metrite. A presença de cilindros, então, na urina a gente denomina cilindrúria. Então, esses cilindros, eles são formados nos túbulos renais, são constituídos primariamente de mucoproteína e proteína, que podem, né, se aderir ou não a outras estruturas. Então, eles são indicativos de lesão tubular. Então, a gente pode encontrar os cilindros hialinos, são constituídos, né, de mucoproteína. Então, está relacionado à proteinúria, principalmente glomerular. É importante saber que a gente pode encontrar esses cilindros em animais sadios, desde que em urina concentrada em uma pequena quantidade. Já, então, os cilindros epiteliais, eles são formados também de mucoproteína, e então ocorre a descamação das células ali nos túbulos, e essas células, elas se aderem, né, a essa proteína, então formando os cilindros epiteliais. Então, esses cilindros epiteliais, com o passar do tempo, essas células, elas vão se degenerando, então vão formar os cilindros granulosos. Então, vão ficar vários grânulos. E aí, à medida que vai passando, esses cilindros, esses grânulos, eles vão ficando mais grosseiros. E aí, então, esse cilindro, ele vira um cilindro sério. Então, o cilindro sério, ele geralmente indica cronicidade, é comumente visto na doença renal crônica. Então, de modo geral, os cilindros, eles indicam lesão tubular, degeneração tubular. Então, a presença de cristais na urina, então a gente denomina cristalúria. É importante saber que a cristalúria, né, ela não está diretamente relacionada à presença de urólitos, porque o animal ele pode ter uma grande quantidade de cristais na urina e pode não ter cálculos. Então, inclusive, uma grande quantidade tem um significado clínico. Então, o cristal de fosfato triplo, ele é comumente visto em urina alcalina, então pode ser encontrado em grande quantidade na urina de cães e gatos normais, e está relacionado a bactérias produtoras de urease. Então, ele tem esse aspecto de prisma, ele é transparente, meio retangular, e também pode ser um artefato. Então, a amostra refrigerada, né, ela pode precipitar esses cristais. Então, pode ser até um fato pré-analítico. Já o oxalato de cálcio, então, ele está relacionado à hipercalcemia e hipercalciúria, né? Consequentemente, se tem aumento do cálcio, então vai ter uma maior excreção. E é visto comumente em urinas de pH ácido. Então, ele tem esse aspecto quadrado com um X no meio. A bilirrubina, então, o cristal de bilirrubina, está relacionado à bilirrubinemia, né, e, consequentemente, à bilirrubinúria. É geralmente visto em urinas com pH de neutro a ácido. Então, eles têm esse aspecto amarronzado, que se juntam, parece como agulhas mesmo, esse aspecto amarronzado. O biurato de amônio, então, ele está relacionado à disfunção hepática de desvio porto-sistêmico. Então, ocorre comumente porque, devido à menor conversão, né, de amônia e ureia, então tem esse aumento de amônia na circulação, pode acabar levando à formação desses cristais. Geralmente vistos em pHs de neutros a ácidos, então eles têm esse aspecto arredondado, podem ter esses aspectos pontiagudos. O carbonato de cálcio, então, ele é comum em equinos, então geralmente está relacionado a urinas alcalinas, e eles têm esse aspecto amarronzado, redondo. Outros elementos que podem ser encontrados na urinálise, então, espermatozoides. Geralmente a gente espera um maior número de espermatozoides em urinas coletadas ou por micção natural ou por cateterismo, mas pela cistocentese também pode ter uma quantidade de espermatozoides devido a uma ejaculação retrógrada que pode acontecer, mas não tem assim nenhum significado clínico importante. Bactérias e fungos também podem ser vistos, então, quando relacionados à presença de hemácias e leucócitos, podem indicar infecção.
A presença de muco está relacionado principalmente a processos inflamatórios. Gotículas de gordura também podem ser comumente vistas, mas não tem nenhuma importância clínica na maioria das vezes. E parasitas, como Dictyofilma renale, então a gente pode encontrar ovos na urina, mas também é mais raro de acontecer. Bom, então eu vou falar agora sobre os marcadores que a gente pode usar para detectar lesão a nível de sistema urinário. Então, a ureia e creatinina, que é os mais utilizados. Então, quando tem aumento desses compostos, é denominado azotemia, então, aumento dos compostos nitrogenados. É dividido, então, em pré-renal, renal e pós-renal, as causas de azotemia. Então, as causas pré-renais, elas estão... pode ser qualquer coisa que diminua a perfusão do fluxo sanguíneo no rim. Então, por exemplo, hipotensão, choque, desidratação, insuficiência cardíaca. Já a renal, então, está relacionada a uma lesão glomerular tubular. A pós-renal, então, é relacionada a obstrução e ruptura. Só que a azotemia ela só ocorre quando 75% dos rins não estiverem funcionando adequadamente. Então, acaba sendo um indicador mais tardio de lesão renal. Então, a gente tem que considerar também que existem causas extrarrenais para o aumento desses compostos. Então, a ureia ela pode aumentar em casos de hemorragia do trato gastrointestinal, pode se elevar pela alta ingestão proteica, o catabolismo proteico, que pode ser observado no hiperadrenocorticismo, por exemplo, e sepse. E a ureia também, ela sofre reabsorção tubular. Então, uma parte da ureia é reabsorvida nos túbulos, e essa reabsorção tubular é dependente do fluxo sanguíneo. Então, quanto mais lento o fluxo sanguíneo, mais ureia é reabsorvida. Então, essa ureia ela pode ser reabsorvida em torno de 40% a 60%. Então, ela acaba sendo um marcador menos específico que a creatinina, justamente por ter mais fatores extrarenais que influenciam no seu aumento. E a creatinina, então, ela pode aumentar pela lesão muscular extensa, né, já que ela é proveniente do catabolismo aí da massa muscular. A diminuição da ureia, então, está relacionada à insuficiência hepática, desvio porto-sistêmico e a baixa ingestão proteica. E a diminuição da creatinina, então, a diminuição da massa muscular. O fósforo e o cálcio também podem ser utilizados como marcadores sanguíneos. Então, quando tem uma taxa da filtração glomerular, pode ocorrer a hiperfosfatemia, porque o fósforo tem uma parte que ele é excretado, né, via renal, então pode ocorrer hiperfosfatemia. O cálcio pode ocorrer tanto normocalcemia e hipocalcemia, que são os mais comuns, mas pode ocorrer também a hipercalcemia. Então, é importante a gente avaliar esses dois em conjuntos, avaliar a relação cálcio e fósforo, que o normal é de 2:1, então se tiver diminuído, porque muitos animais com DRC, por exemplo, eles podem apresentar hiperparatireoidismo secundário renal. Então, o rim, ele absorve menos cálcio e aí ele excreta menos fósforo. E então, acaba que o paratormônio, ele vai nos ossos induzir, então, a retirada desse cálcio, aumentando a corrente sanguínea. Então, o diagnóstico da doença renal crônica, que é uma doença bastante comum na rotina clínica, então a DRC ela é definida como a perda definitiva e irreversível da massa funcional ou estrutural de um ou ambos os rins, reduzindo então a taxa de filtração glomerular em até 50% em relação ao seu normal. Então, alguns parâmetros que são avaliados no diagnóstico, então a densidade urinária, né, que a gente avalia na urinálise, a relação proteína-creatinina, então que a gente vai dosar a proteína-creatinina da urina e fazer essa relação, e é importante que seja uma proteinúria persistente, avaliação da creatinina e do SDMA. Então, o que é preconizado de acordo com a AIRES, né, que tem um guidelines, então é a Sociedade de Interesse Renal, que eles preconizam no último guidelines, a densidade, então, em cães, ela é menor que 1,030 e em gatos menor que 1,035. Então, já significa que o rim ele já não está concentrando direito essa urina. E aí, o PC. Então, o PC
eles preconizam que em cães e em gatos menor que 0,2 essa relação, então eles são considerados não proteinúricos, 0,2 a 0,5 em cães e 0,2 a 0,4 em gatos, então são animais proteinúricos limítrofes. É importante que esses animais que são proteinúricos limítrofes, eles sejam reavaliados dentro de 2 meses, seja feita uma nova dosagem para reclassificar eles. Então, maior que 0,5 em cães, maior que 0,4 em gatos, então esses animais eles são proteinúricos. Então, o ideal é realizar pelo menos 2 mensurações no intervalo de 2 semanas, para determinar se essa proteinúria é persistente. Então, no diagnóstico precoce, então, eles preconizam que tenha um ou mais desses fatores, então o aumento da creatinina, o aumento do SDMA maior que 14 microgramas por decilitro, a proteinúria renal persistente, então sendo realizadas 2 mensurações, a densidade urinária menor que 1,030 em cães, menor que 1,035 em gatos, e na imagem de ultrassom, então, a observação de uma imagem anormal do rim. Então, o SDMA, ele é considerado um indicador precoce da perda da função renal, porque ele se eleva quando menos de 50% da função renal está comprometida. Então, ou seja, a creatinina ela só se eleva quando tem 75% de perda da função renal. Então, ela seria um indicador, o SDMA seria um indicador mais precoce. Então, esse aumento persistente, acima de 14 microgramas por decilitro, já sugere a redução da função renal. Só que a gente tem que levar em consideração também que já tem alguns estudos que falam que o SDMA ele tem influência, sim, de fatores extra-renais. Então, como o linfoma, diabetes mellitus, já foi constatado que em animais que teve esse aumento isolado de ureia sem ter uma doença renal concomitante. Então, o SDMA, quando utilizar ele, o ideal é utilizar em animais que não estão azotêmicos, então animais no estágio 1, e em animais em pacientes, né, nos estágios 3 e 4 com diminuição da massa muscular. Por quê? Então, como a creatinina é proveniente, né, da massa muscular, então nesses pacientes, por essa diminuição, pode ter uma diminuição da creatinina. Mas não significa que o animal ele está melhorando, significa, né, só que ele tem essa diminuição e então o ideal é realizar o SDMA para avaliar esses animais. Então, aqui é o estadiamento da doença renal crônica. Então, no estágio 1, então, o animal ainda não tem azotemia. Então, em caninos, o valor de creatinina menor que 0,4, em felinos menor que 1,06. Então, já tem um aumento de SDMA, porque ela se eleva mais precocemente. No estágio 2, então, o valor de creatinina vai de 1,4 a 2, e de felinos 1,6 a 2,8. Então, eu tenho esse aumento de SDMA maior que 14. Se tiver um aumento maior ou igual a 25, então considerar com base no valor de creatinina. Então, se esse animal ele tem um valor maior que 25 e a creatinina deu 2, por exemplo, então ele continua sendo o estágio 2. Agora, se ele deu um valor maior que 2, então aí ele é considerado um animal DRC estágio 3. Já no estágio 3, então, considera-se o valor de creatinina de 2,1 a 5 para cães, 2,9 a 5 para felinos. Então, né, aqui eles consideram um aumento moderado. Então, maior ou igual a 45 o valor de SDMA. Já no estágio 4, então, um valor de creatinina maior que 5, tanto para cães, para gatos, e um aumento intenso. E aí, então, é sempre importante avaliar o PC, se esse animal ele está tendo uma proteinúria. Bom, em relação à injúria renal aguda, né, então, diferente da DRC, então, uma lesão abrupta, que pode ser devido a horas ou dias que ocorreu, e pode ser reversível ou irreversível. E as causas, elas geralmente são tóxicas, pode ser medicamentosa, isquêmica ou infecciosa. Então, geralmente, ela tem uma causa de base ali, então ocorre de modo abrupto. Então, se retirado a causa de base, pode ser que esse rim ele consiga voltar ao normal, ele consiga se renovar.
Então, eu coloquei aqui as principais diferenças que podem ser encontradas na DRC e na injúria renal aguda. Então, geralmente, na injúria renal aguda, no hemograma, pode não ter muitas alterações. Na doença renal crônica, então, geralmente, a gente espera-se uma anemia, né? Porque os rins, eles são responsáveis pela produção de eritropoetina. Então, geralmente, uma anemia normocítica ou normocrômica. A densidade na injúria renal aguda pode estar adequada. Na crônica, então, a gente espera uma isostenúria. A proteinúria, então, pode estar presente nos dois, tanto na DRC quanto na injúria renal aguda. O volume urinário, então, na injúria renal aguda, a gente espera anúria e oligúria, porque justamente tem essa diminuição rápida, abrupta, da taxa de filtração glomerular. Então, já na doença renal crônica, a gente espera-se poliúria e polidipsia. A condição corporal, então, na injúria renal aguda é boa, e na DRC, então, a gente espera-se uma condição corporal ruim, até porque a maioria dos animais já são mais velhos, então eles já têm uma diminuição da massa muscular, são animais que estão caquéticos. A história clínica, então, início súbito na injúria renal aguda, na DRC, então, uma deterioração gradual. O tamanho dos rins pode estar normal aumentado na injúria renal aguda. E na crônica, então, os rins eles já perdem aquela definição córtico-medular. Então, já tem, assim, a perda de grande parte da massa renal. A glicosura, então, ela pode estar presente ou ausente na injúria renal aguda. Na doença renal crônica, então, não é esperado. A parte do exame de sedimento, então, na injúria renal aguda, a gente espera que tenha sedimento rico, então, uma presença grande de células, cilindros. Já na doença renal crônica, espera-se, então, um sedimento pobre. Quase não se espera que tenha quase nada. Bom, então era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada a todos que assistiram. Espero que tenham entendido. É muita coisa dessa parte de urinálise. Eu tentei resumir ao máximo para dar tempo. Então, aqui estão as redes sociais do LCV, do Banco de Sangue, da Enfermidades Parasitárias, meu e-mail. Então, sintam-se à vontade para mandar dúvidas, perguntas. E é isso. Muito obrigada. Olá, Camila, estou de volta aqui. Muito obrigada pela sua colaboração com essa palestra. Tiveram aqui uma pergunta, eu vou estar compartilhando aqui para você. A Gabriela... Pera. Agora sim. A Gabriele pergunta: qual a relação da elevação de ureia no sangue com casos de hemorragia no trato gastrointestinal? Olha, assim, em termos numéricos, eu não sei te responder, tá? Eu posso pesquisar sobre isso melhor. E aí, se você quiser me mandar, tá, um e-mail, eu posso te responder. Mas em termos numéricos, assim, não sei te falar, tá? Vou ficar te devendo essa. Joinha. No mais, só elogios aqui para sua palestra, Camila. Palestra incrível, maravilhosa. Alguém mais tem alguma dúvida? Gente, daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, nós iniciaremos nossa mesa redonda. A gente vai fazer um intervalo. Esse é o tempo que vocês têm para fazer alguma pergunta. E acho que só, né? Muito obrigada, Camila. Muito obrigada a todos que ficaram até aqui. E até já já, viu? 5 minutinhos, não sai daí. Tchau, gente. Obrigada, Joyce.